E hoje, nessa semana, inclusive, nós falamos muito sobre voz, sobre expressividade, e eu achei que nós tínhamos que terminar essa semana falando sobre o impacto da timidez na nossa vida. Esse é um tema que eu sei que, de alguma forma, todo mundo, em algum momento, já deixou de dizer alguma coisa que depois se arrependeu. E ficou pensando, puxa, mas eu tinha que ter dito e não falei, e o que teria acontecido se eu tivesse falado alguma coisa? E isso acontece em grande parte por causa da timidez. Mas antes de abordarmos a timidez como um problema, alguma coisa que tem um impacto muito forte sobre a comunicação, é preciso fazer uma diferenciação entre timidez e introversão. Então, nós pensando nessa relação de timidez com introversão, há uma diferenciação importante a ser feita. Quando a gente diz, uma pessoa é muito quieta, ela é tímida, não necessariamente. Acredito que aqui tem pessoas que são mais introvertidas, mas quando precisam falar, não tem problema em falar, não se sabotam na hora de ter que fazer uma apresentação, seja numa reunião ou uma conversa com o cliente, vão tranquilamente, mas não gostam de falar. Esse é o fato. Preferem ficar mais numa atividade que não dependa muito da conversa, da interação. Essa é uma característica bem específica do introvertido. Já a pessoa tímida é diferente. Além de não gostar de interagir, faz de tudo para não interagir. Então, aí tem um fator a mais que potencializa essa relação com a comunicação. Porque o fato de deixar de conversar, de se colocar à disposição de uma conversa, ou mesmo estabelecer a possibilidade de fazer algo diferente que envolva a comunicação, é uma característica que muitos tímidos têm desde lá da infância. E nós podemos pensar, quando que uma criança começa a ser tímida? É claro que tem características de personalidade que nós já trazemos o nosso jeito de ser em, lá no berço, no início da nossa vida. Mas quem tem mais do que um filho percebe claramente que as crianças têm características diferentes já muito pequenininhas. Mas o temperamento, a característica de ser mais introvertido ou extrovertido, é comum, é tranquilo, mas a timidez muitas vezes está relacionada a algumas questões que vão acontecendo ao longo da vida. E nós podemos dizer que a timidez ela acontece em 3 momentos diferentes: na infância, na adolescência e na vida adulta. Ou seja, ela pode aparecer em qualquer momento da vida. E sabe que uma coisa que me chama muito a atenção é que eu converso muito com os meus alunos e os meus clientes, perguntando de onde veio a dificuldade para se comunicar. E com frequência eu escuto o seguinte: olha, Cida, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu falava numa boa, eu era aquela criança que subia no palco da escola para fazer alguma atividade, eu era o primeiro. E depois que eu virei adolescente, aconteceu alguma coisa que eu travei, quando fui para a faculdade já não conseguia mais fazer nenhum tipo de apresentação, era sempre um grande sofrimento. Olha lá. Então, na infância, crianças que são extrovertidas, muitas vezes, e aí não dá para a gente ficar aqui viajando também, dizer, a causa é isso, é aquilo, mas circunstancialmente, às vezes pode ter recebido algum retorno negativo, alguma brincadeira, alguma coisa com o jeito de falar, e isso intimidou. Alguém aqui já passou por isso? Esse é um ponto muito comum e é importante saber que
a timidez não é algo que já nasce com a pessoa e condena a pessoa a ser tímida. Não, mas é algo que foi ativado de alguma maneira. Na infância, isso pode ser ativado de diferentes formas, ou dentro de casa, os pais, quando são muito exigentes e, e acabam o desenvolvimento da fala de uma criança, eu, como fonoaudióloga aqui, eu vou dizer, eu considero uma das coisas mais espetaculares do mundo, porque uma criança aprender a falar e conseguir colocar as suas ideias, aprender lá pequenininha, vai aprendendo som por som, palavra por palavra, estruturando a sua linguagem, o seu pensamento em frases, e a partir daí vai ganhando o mundo. Se veja que coisa mais fantástica que é a infância, o desenvolvimento da linguagem, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter condições favoráveis. Então, nós, pais, erramos, e não é por mal, mas às vezes uma mãe, um pai que não dá o espaço, às vezes até irmãos, não é nem só pai e mãe, não, mas irmãos que não ajudam muito, que a criança, às vezes mais nova, vai falar alguma coisa, preciso aqui dizer que eu já sofri isso. Os meus irmãos, tudo que eu falava, eles riam de mim. Me tornei uma criança tímida porque eu não tinha muito espaço para falar as coisas sem que tivesse uma brincadeira, como se eu fosse uma boba, coisa de irmão bobo, mas que de alguma forma te intimida um pouco. Na infância, dentro de casa, muitas vezes o ambiente pode não ser muito promissor para a criança expor suas ideias com segurança, diferentemente de uma criança que é chamada para dar suas opiniões, vai ler um livrinho de história, por exemplo, a mãe lê um livrinho de história e daí faz pergunta. Tem aquela garotinha Alice, que ela tem milhões de seguidores no Instagram, coisa mais linda, é exatamente sobre isso que nós estamos falando, sobre a segurança que ela tem. Agora ela está aprendendo a falar inglês, quem que aguenta uma coisa daquela? E ela vai se desenvolvendo com segurança. Tão bonito isso. E é uma coisa simples, ou seja, a comunicação, a estruturação da linguagem é uma capacidade inata. Todos nós temos. Como nós vamos desenvolver, aí que vai depender de pessoa para pessoa. Mas a partir do momento que uma criança ela tem uma característica mais tímida, é bem interessante que os pais, no caso, quem é pai, mãe aqui, já observe e ache esse lugar de fala para que a criança possa ser ouvida durante uma refeição, durante uma brincadeira, um passeio, e isso vai dando segurança para ela acessar a forma de falar. Quando chega a adolescência, a timidez ela ainda acaba sendo reforçada porque tem todas as mudanças de corpo e de voz também. Puxa, a voz muda na adolescência, por quê? Primeiro, o corpo está crescendo e tem toda uma relação de hormônios se estabelecendo no corpo tanto do homem quanto da mulher, e uma coisa que define muito a qualidade da voz nesse período é que a laringe, que é onde estão as nossas cordas vocais, ela vai mudando de posição. E no pescoço de uma criança, a gente vê assim a laringe, vou dizer que a laringinha dela está aqui em cima. No decorrer do desenvolvimento, a laringe vai descendo e se acomodando numa posição mais baixa em relação à coluna cervical, e aí, coitado, principalmente dos meninos, acontece também com as meninas, mas aí os meninos vão falar um negócio, sai uma voz lá para cima, bem aguda. E aí ele vai falar outra coisa, sai com uma voz totalmente grave. Quem que não se sente meio intimidado diante de um grupo de amigos e todos dispostos a ficar caçoando e brincando? Se a criança, ou no caso o adolescente, é mais extrovertido, não vê problema nenhum. Vai falando, desafinando, vai falando de qualquer jeito e vai. Agora,
para muitos, isso passa a ser um momento de muita timidez, de não querer se expor, de não querer falar, e acaba trazendo também uma outra característica na forma de se expressar. Alguém aqui, vamos falar com os meninos do grupo aqui, alguém passou por isso, de uma mudança de voz muito radical que acabou ocasionando um problema? E se sabe que isso é uma característica tão interessante que, por diferentes razões, não aqui dizendo que só pela timidez, mas é uma coisa comum, por exemplo, homens adultos que já passaram pela muda vocal continuarem com um padrão de voz mais agudo, mais fininho, uma voz infantil. E isso, enfim, isso é uma coisa bem ligada a um tratamento fonoaudiológico, porque é um tipo de problema muito comum que vem buscar ajuda no consultório, o paciente que ele tem a voz muito fina e ele é confundido com criança ou com mulher quando ele fala, embora tenha o corpo já desenvolvido, é um homem, e, no entanto, está lá com uma baita de uma estatura e tal, e a voz ficou de criança. Então, isso a gente chama de muda vocal incompleta, que é quando a laringe, no momento da adolescência, não passou por esse processo de mudança de posição. A laringe está no lugar errado e a voz fica mais fina. E, com isso, muitos homens que passam por esse problema acabam deixando de falar, tendo várias situações difíceis ao longo da carreira, pela relação de credibilidade, porque cria o que a gente chama de duplo vínculo. O que o corpo diz não é o que a voz diz, ou seja, a comunicação o tempo todo está trazendo mensagens e o corpo é uma fortíssima forma de expressão e a voz também. Então, quando existe uma desarmonia das duas coisas, é bastante comum que a pessoa se sinta intimidada e passe a não falar. E uma outra coisa que também traz bastante intimidação é o fato de falar errado. E nós vivemos num Brasil enorme, com muitos tipos de caracterização da língua, ou seja, a nossa língua portuguesa ela foi se moldando dependendo da região, dependendo dos imigrantes, e, e às vezes uma criança que ela é se desenvolve no meio mais rural e não teve acesso à fala, se comunica muito bem, mas tem ali algumas características de fala que são mais regionais. E uma característica dessa, por exemplo, é o R. O R é o campeão de intimidar as pessoas. E eu vou aqui e por bobagem. Eu acho que isso é uma coisa que o mundo está evoluindo tanto, a gente também precisa ter essa preocupação de evoluir junto com essas mudanças. Por exemplo, se você fala arroz, é muito comum em situações bem regionais falar arroz. E, veja, arroz, dentro de um contexto em que todo mundo fala arroz, ok, não tem problema nenhum. Mas, se você está num contexto em que arroz não é falado, então as pessoas começam a olhar com preconceito, não sabe falar. Ou então, ainda, talvez vocês nem imaginam a quantidade de gente que tem trauma do R retroflexo, de falar porta, carta, verde, como é que é a Massa Fera lá, aquela atriz linda, maravilhosa, ela é do Paraná, do interior do Paraná, e quando ela participou do BBB, ela falava bem porta, carta, verde. E ela, quando se tornou atriz, ela neutralizou esse sotaque. Muitas vezes porque dá mais trabalho de ficar explicando que é um R da região do norte do Paraná e também de São Paulo e de várias regiões, né? É mais difícil lidar com isso. E também, olha que interessante, no caso desse R mais retroflexo, ele acaba também
trazendo uma dificuldade para uma interpretação de um personagem, alguma coisa, porque às vezes está fazendo lá um personagem que é do Nordeste, é isso e aquilo. Então, essa ambientação de sotaque também é uma coisa que, no meio profissional, é muito trabalhado para trazer uma neutralidade e trazer menos cansaço de ter que explicar onde você é, como que é, e aí fica mais fácil de lidar com a situação. Mas existe sim um preconceito muito forte, um preconceito linguístico de várias formas, não só na forma como se utiliza a língua, mas também em questões de sotaque, em regionalismos, coisas que também acabam intimidando. Eu, eu vejo muito professores em sala de aula se sentindo muito chateados por ter lá um grupinho, fala porta, pronto, esse grupinho já sai. E o nosso sotaque aqui, vocês que me acompanham aí, muitos sabem, eu sou de Curitiba, do Sul, quer dizer, nem precisa falar, né? O sotaque já conta tudo, mas é uma coisa boa, porque cada lugar tem o seu sotaque. Quando você vai colocando o seu jeito de falar, você também conta um pouquinho da sua história, conta da sua origem, e isso não tem que intimidar ninguém. A gente não tem que se encaixar no sotaque de outra pessoa para se sentir menos tímido ou mais adequado. Portanto, esses aspectos da qualidade da voz, da língua, dos erros de português, são fatores que intimidam muito uma criança que já tem consciência disso e também adolescentes que já estão naquela fase de serem excluídos ali pelo grupo e os adultos também. Bem, quais são as características, e o tema dessa live é bem assim, ó, devia ter dito, que mais marcam o comportamento da pessoa tímida? Como que é? Quem é tímido aqui, vai me contando. Ah, aqui o Edmir. Oi, Edmir, tudo bem? No Centro-Oeste fala-se muito porta, com R bem carregado. Porta, de R mais de gaúcho, assim? Porta. Então, quem é tímido aí? Quero ver, já tem? Levanta a mão, quero saber. Quantos tímidos estão nessa nossa conversa? Ou quem já deixou de falar? Deixa eu ver aqui, ó. Maria, meu problema é o erro de português, muito medo de errar. Olha, eu acredito que a gente tenha realmente que cuidar muito da língua, porque é ruim a gente falar alguma coisa errada, e, e por mais que a gente cuide, às vezes, um deslize, o outro, vai acabar acontecendo, ok. Ah, Jane, quem mais? Levanta a mãozinha aí, quero ver quem mais que é, que é tímido. Mas sabe o que, Maria? É importante saber que existem hoje muitas formas de perder esse medo de errar no português. Por quê? Tem aqui no Instagram, eu adoro a professora Carol Mendonça, ela ensina para o pessoal que faz vestibular, faz Enem. É muito legal as dicas que ela dá de português, sempre passa no meu feed, e ela faz coisas que, de um jeito tão interativo, que você aprende brincando, aprende ou relembra ou interage. Então, a gente não pode ter medo de errar, tem que resolver esse negócio do português, porque realmente o problema do português pode ser um fator limitante, principalmente no desenvolvimento da carreira. Por quê? O domínio da língua é uma coisa que depende de uma série de fatores, mas está acessível a todos. E então, se lá atrás ficou faltando uma determinada, assim, o domínio de uma determinada parte, é muito fácil de consertar. Tem que ir atrás para perder o medo do português. Mas eu vejo também, e é bastante comum, essa semana mesmo eu estava conversando com um cliente meu, ele é arquiteto, é um profissional super experiente e tem um trabalho incrível, incrível. E qual que é o medo dele?
errar o português quando ele está falando o vídeo. E foi tão bacana ele descobrir que ele não erra, que ele pode gravar, que ele não está errando como ele acha que está errando. Então, é aquela coisa, às vezes, muito mais daquilo que a gente falou bastante aqui durante a semana, que é o perfeccionismo, o medo de julgamento, essas coisas que vão travando o processo mais do que a dificuldade em si. Bom, hoje então, pelo jeito, nós temos poucos tímidos nessa live aqui. Fico bem feliz, mas temos alguns. Não. E aí, se a gente for pensar bem, todo mundo em alguma situação já deixou de dizer por se sentir intimidado, por se sentir, às vezes, incapaz de lidar com o interlocutor ou de falar numa determinada situação. E é importante fazer um levantamento das situações que a timidez pode ser um grande problema para a comunicação. Então, por exemplo, todo tímido vai ter problema de comunicação? Provavelmente sim, porque o comportamento do tímido faz com que as situações se apresentem e ele ou ela, ou você, deixe de usar esse espaço. E aí que entra, né? Devia ter dito. E aí não disse, não se posicionou e ficou morrendo de raiva depois porque não conseguiu lidar com a situação. Bom, mas aí a segunda pergunta é: ah, mas então tímido não pode falar bem? Claro que pode. Tem que falar muito bem, porque tem outras características maravilhosas que precisam ser levadas em consideração também. Agora, em que momento que uma pessoa marca muito a timidez? Quer ver? Como que a gente sabe que alguém é tímido? Primeiro, quando na escola, quando já vamos pensar na criança, quando tem que levantar a mão para fazer uma pergunta, alguma coisa, nem cogita essa possibilidade de levantar a mão porque é tímido. Então, veja, impede o desenvolvimento porque não usou a comunicação para se resolver numa situação. Esta criança vai ser o adulto que vai fazer isso também. Vai estar num evento, em alguma situação, e não vai levantar a mão para falar, porque afinal de contas já é um hábito, já está muito estruturado isso no dia a dia. Que mais? Ah, você vai num evento e alguém te apresenta uma pessoa. E, por timidez, você fala o mínimo, ou só dá um oi, fala baixinho e não valoriza, não se interessa por aquela pessoa. Muito pelo contrário, tem vontade de sair voando dali para resolver aquilo, para não ter que interagir. E o que acontece? Quem está ali pensa, nossa, mas que antipático, que antipática, que arrogante. E olha, é com muita frequência que a timidez é confundida com arrogância, porque numa situação dessa, não falou, foi apresentada para alguém, alguém bem legal, chegou ali com vontade de conversar e você diz assim: oi, tudo bem? Um oi baixinho que não comunica nada, pronto. Nossa, eu não quero falar com essa pessoa. E outra coisa importante é a falta de olhar, de conexão do olhar também. Veja, estou aqui dando esse exemplo que é bastante comum no caso de uma apresentação. Você está sendo apresentado para outra pessoa, o que é de se esperar? Que você interaja, que você olhe nos olhos, que você socialize ali. Mas se você nem olha nos olhos, fala baixo e não se interessa pelo outro, o que vai acontecer? Essa vai ser uma situação que você não vai aproveitar. Isso é, na hora da escola, na leitura, até suava na escola. Então, veja, provavelmente, se te derem alguma coisa para ler em voz alta em algum lugar, você vai passar pela mesma situação, não é? Mas sabe o que é o lado bom disso? Que você pode resolver esse problema. Pode ir perdendo aos pouquinhos se você aproveitar as oportunidades de falar sempre. Vamos pensar assim, olha, outra situação que marca também
a falta de posicionamento de quem é tímido. Quando vai numa reunião apresentar alguma coisa, inclusive eu postei no meu feed outro dia alguma coisa relacionada a isso, e outra pessoa que é mais falante apresenta no teu lugar. A mesma coisa, aquela coisa que você queria falar, outra pessoa vai lá e fala. Estão desenvolvendo um projeto, o teu colega, a tua colega sabe que você não gosta muito de falar e já aproveita e já vai falando, não te dá esse espaço. Se você não achar esse espaço para falar, esse teu colega vai ocupar e você vai ficar sem o teu espaço. E talvez você, olha, hein, de graças a Deus. Ah, não, olha, quando tem que falar, eu deixo que o outro fale mesmo. Ai, me prometa que você não vai deixar acontecer uma coisa dessas, porque a longo prazo, esse tipo de situação vai se repetir o tempo todo na sua vida e você vai deixar de falar, de colocar as suas ideias, e isso pode fazer toda a diferença na possibilidade de você atrair nova oportunidade na tua vida, um projeto novo, ser convidado para alguma coisa. Puxa, quantas coisas vêm de um posicionamento. Aquilo que você disse na hora certa, de maneira assertiva, fez com que o outro simplesmente te ouvisse com atenção, fizesse alguma coisa com aquilo que você falou e pronto, a vida segue. Portanto, quem aqui levantou a mão falando que é tímido, me prometa que vai sempre ficar de plantão com o máximo de atenção para sair desse processo automatizado já. Esse não vou falar, não vou me posicionar, não vou olhar, não vou nada, porque já está super acostumado com o seu jeito mais tímido de ser. Então é bem importante isso. Oi, pessoal que está entrando aqui, que gostoso, né? Sexta-feira vamos finalizar essa semana juntos aqui. E também tem uma outra coisa que tem que ser observada quando você faz parte de um grupo, seja ele qual for, um curso, pode ser igreja, pode ser uma atividade física, na academia, sei lá, em qualquer situação que você esteja em grupo ou um grupo de amigos, da família, qualquer situação, grupo. O que você faz? Você se enturma ou você se isola? Você gosta de estar ali numa conversa ou prefere fazer alguma coisa que não tenha nada de conversa? Esse é um ponto também que precisa ser levantado, porque às vezes pode passar despercebido, e esse é um comportamento de alguém tímido. E não é nem do introvertido, porque, por exemplo, uma pessoa introvertida, ela não tem dificuldade de se enturmar, porque ela pode estar no meio de um grupo, ela não vai ser aquela que vai falar muito, mas ela vai se sentir bem com os outros ali, ela prefere ficar na dela, mas se precisar estar num grupo, não vai ser problema. O tímido não, ele faz de tudo para virar ao contrário e sair dessa situação. Então, por isso que é importante mesmo ter esse levantamento das situações que já estão já resolvidas internamente, mas que precisam de mudança. E a melhor forma de mudar isso é aprender a conversar. Conversar é uma arte de conectar as pessoas de maneira natural. Então, conversar bem não é uma coisa fácil, não é? Porque as pessoas, nós somos diferentes, nós pensamos de formas diferentes, nós agimos de formas diferentes, embora seja uma coisa muito fácil de entendermos o que nós, seres humanos, esperamos. É um ambiente agradável, está fluindo, ninguém aguenta um lugar que as pessoas estão ali travadas, sem conversar. Então é chato, isso não é uma boa interação. Agora, numa conversa, para que ela dê certo, ontem, inclusive, eu falei sobre isso, né? Do que é feita a boa comunicação. É da necessidade de nós olharmos para o outro e gostarmos
do ambiente, de estarmos com essa outra pessoa. Então, gostar de pessoas é um exercício também, é um exercício de aceitação. Hoje nós vivemos um momento no mundo de muita intolerância, e quando nós pudermos olhar para o outro, silenciando o julgamento e deixando o outro ser quem ele é, e, e poder conviver com aquilo que a pessoa tem de mais positivo, você consegue estabelecer uma conversa com qualquer pessoa, qualquer pessoa. E, é claro, tem pessoas que a gente não tem vontade de conversar. E não é que a gente tenha que conversar com todas as pessoas, mas quando você está num ambiente em que você precisa estar à interação, deve acontecer naturalmente. Então é importante a gente saber que numa situação dessa, eu não gosto de falar. Aprenda a observar o jeito da pessoa. Dizem que o elogio é uma forma muito forte de conexão, mas esse elogio não pode ser um elogio falso. Olhar para a pessoa e falar, ai, como você está bonito, como você está bonita hoje. Não, mas no decorrer da conversa, ter a capacidade de achar algo que seja interessante, verdadeiramente interessante, e que você possa salientar ali na conversa. Que bacana isso e tal. Então, isso já traz uma forma do outro sentir que você está dentro da conversa. Sim, a comunicação mais humanizada. Nós precisamos mesmo de uma comunicação mais humanizada, Demir, e esse é o ponto. Mas para que a gente não perca a fé no ser humano, em nós mesmos, a gente precisa se desenvolver. E eu penso que a comunicação, ela é uma grande parceira para que a gente consiga trabalhar o nosso autodesenvolvimento. Hoje mesmo eu fiquei tão feliz, depois todos convidados para verem, para ouvirem um podcast que eu gravei com a Fernanda, uma profissional incrível que tem um podcast que ela criou com o objetivo de ajudar as pessoas as pessoas que estão procurando uma profissão, que estão mudando de profissão e se sentem um pouco perdidas. Ela fez um podcast entrevistando profissionais que ela admira e que podem, de alguma forma, ajudar nesse processo das outras pessoas se encontrarem. E ela me chamou para a gente conversar sobre comunicação, e eu falei para ela, que ela me perguntou o que na minha profissão poderia definir o que eu mais acredito. E eu falei, olha, eu tenho uma frase que surgiu na minha vida, na minha cabeça. Eu tive um insight com essa frase num determinado episódio, que é fale bem, viva melhor. Isso virou um título da minha atividade, porque eu acredito muito que se você assume a responsabilidade de falar bem, e aí entra essa questão, mesmo que você seja tímido, tímida, assumir isso como algo importante. Tá, eu não gosto de falar, mas fale bem mesmo assim. Por quê? Você vai viver melhor, porque a nossa vida o tempo todo está conectada com a necessidade de falar com alguém. E quando você, então, fala bem, você vai viver melhor, porque você vai estar mais natural, você vai estar fluindo na vida de uma maneira mais tranquila, não vai batendo com a porta na cara nas situações, não vai brigando com as situações, isso é muito importante, e vai fazer as outras pessoas mais felizes, porque é muito gostoso a gente estar com alguém que a gente está sentindo que está bem, que está tranquilo, que está relaxado num ambiente de comunicação. Se você está numa reunião, você se posiciona de forma confortável. Confortável, o que significa? Não é que você tem que chegar falando, falando, falando. Saber na hora que você precisar falar, você vai falar. Na hora que você não precisar falar, você não vai falar. E esse se posicionar tem muito a ver com isso, com uma mudança de percepção, é você estar disponível para conversar, para se posicionar, para agir de acordo com o momento, com a necessidade. Pensando assim, eu penso que a comunicação pode trazer grandes aberturas, trazer novas oportunidades,
reais de crescimento, de conquista de uma vida melhor, seja em família, com amigos, num relacionamento pessoal, mas excepcionalmente na vida profissional também. Porque quando você domina a comunicação, você consegue levar muito mais longe a competência que você tem. Isso não tenha dúvida. E aí é que a gente correlaciona muito que a comunicação assertiva, tem total relação com a nossa capacidade de ir em frente, de realizar os sonhos, de superar as nossas metas, criar novos objetivos. E se tem uma coisa que eu tenho feito aqui nessa nossa série Repense a Comunicação, é trabalhar esses pontinhos, pontinhos cegos que muitas vezes vão ficando na vida e ali, e quando você vê, nem percebeu que estava agindo desse jeito, e eram esses fatores que estavam amarrando a sua comunicação. Nos dias 27, 29 e 1º de outubro, agora no dia 27, na outra semana, nós vamos fazer a Masterclass Comunicação de Sucesso. Essa live é parte do aquecimento, de tudo que a gente vai vivenciar na Masterclass, em que nós poderemos trabalhar de forma mais aprofundada todos esses temas. Então, esse é um evento que eu quero muito que você participe. Vai na minha bio, faça sua inscrição e participe para você não ficar de fora, se conecte nos nossos grupos de WhatsApp, também no e-mail, participe de uma pesquisa que eu estou realizando, por favor, porque esse é um evento que eu realizo com muita frequência, ao longo do ano, com muita não, na verdade com pouca, essa é a terceira que nós vamos fazer no ano, ó, hoje muita, e tem como objetivo sempre dar a oportunidade de levar um tema mais estruturado, de forma gratuita, e também de trazer um aprofundamento em questões muito importantes. Sempre isso acontece no período em que eu vou abrir a próxima turma do meu curso online, e então é um presente que as pessoas recebem, porque é uma forma realmente de trazer um conteúdo diferenciado para que as pessoas possam conhecer. É totalmente sem compromisso, é um evento gratuito, mas acontece sim antes de uma abertura de turma, que é algo que também acontece muito esporadicamente, e tem então todo um evento para dar essa estrutura, tá bom, pessoal? Então amanhã eu vou fazer uma live com alunos, inclusive, e vai ser um exercício de live para eles, para que eles possam ter esse exercício de participar de uma live junto comigo, mas essa live vai ser amanhã de manhã, e vai ser às 11h40, bem no finalzinho da manhã, e o tema vai ser o que acontece quando a gente treina a comunicação. É uma oportunidade de vocês também saberem como que as pessoas que estão com a mão na massa ali, treinando, identificando os erros, já trazendo muitos acertos, o que acontece de bom com esse movimento todo. Ademir, devemos ter uma comunicação mais acolhedora, com aprovação, criticar menos, julgar menos, condenar menos e também reclamar menos. Nossa, bem isso, reclamar menos e aprofundar mais as nossas relações. Afinal, estamos juntos aqui nessa vida, e que esse nosso trajeto seja o mais agradável possível e que a gente possa fazer também mais agradável para os outros também. Meu pai era uma pessoa muito especial, ele já partiu, mas ele deixou muitos ensinamentos, e dentro do livrinho de orações dele tinha uma anotação que eu guardo comigo até hoje, que é muito especial, e talvez, não sei se todos entendem da mesma forma, mas ele tinha escrito assim: não se pergunte se és feliz, pergunte se os outros ao seu redor são felizes. E eu acho que essa é uma responsabilidade que a gente pode trazer para a comunicação sempre, de ter isso, né? De cuidar das palavras, de cuidar do nosso jeitão, para que a gente não crie problema para os outros, já é um grande alívio, não é?
Ai, pessoal, então, um bom final de dia, uma ótima sexta-feira, um vinhozinho, um queijinho gostoso, enfim, cada um no seu programa aí, fazendo uma sexta-feira bem legal. Eu espero por vocês amanhã às 11h40, combinado? E na semana que vem nós temos mais uma sequência de lives. Depois eu vou postar a programação. Muito obrigada por participarem e desejo que esse nosso papo aqui tenha auxiliado de alguma forma, principalmente os mais tímidos. Obrigada, Edmir. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.